Olá! Para a gente entender a figura de Donald Trump, uma análise bem interessante propõe algo diferente. Em vez de olhar para ele como uma novidade, a gente precisa olhar para o passado. Com base no ensaio de Wallace Armani, vamos mergulhar em 3 momentos-chave da história americana que, segundo ele, explicam muita coisa. A questão de fundo é essa, né? A ascensão do Trump foi um ponto fora da curva, uma anomalia total na política americana, ou será que, na verdade, ela foi uma consequência inevitável de tudo que veio antes? E é aí que entra a tese principal do autor. A expressão que ele usa é condensação histórica. O que isso quer dizer? Basicamente, que o Trump não inventou nada de novo. Pelo contrário, ele pegou ideias, tensões e até mesmo ressentimentos que já estavam ali borbulhando na história dos Estados Unidos e meio que condensou tudo isso, deu uma nova cara e uma nova força. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então vamos lá. O primeiro desses elementos históricos que o Armani aponta, essa primeira peça do quebra-cabeça, é uma ideia bem antiga, o chamado Destino Manifesto. Ok, só para a gente relembrar rapidinho, o que era o Destino Manifesto? Era aquela doutrina lá do século XIX que dizia que os Estados Unidos tinham uma missão, quase que divina, sabe? Uma missão de expandir seu território, sua influência. Era a justificativa moral para a expansão. E aí vem a conexão que a análise faz, que é bem direta. O autor argumenta que o slogan America First é, na essência, o Destino Manifesto versão século XXI, só que sem o verniz, sem a linguagem mais elaborada da época. É a mesma lógica de superioridade, mas dita de forma bem crua. A gente tem o direito de intervir, de sancionar, de impor nossa vontade, porque somos nós. Beleza, vamos agora para o segundo pilar histórico. E aqui o negócio fica um pouco mais complexo, porque não é só uma ideologia, é um mecanismo político. O autor chama de o novo macartismo. E é muito importante entender o macartismo aqui não só como aquela perseguição aos comunistas. A análise o define como uma tática política. A ideia é deslocar o conflito. Em vez da sociedade olhar para os problemas sociais, de classe, você cria um inimigo interno e joga toda a raiva e a frustração nele. Aí a comparação fica clara, né? No passado, no macartismo clássico, o inimigo era o comunismo. Hoje, segundo essa análise, o método é o mesmo, mas os alvos são outros. Imigrantes, a imprensa, intelectuais. O objetivo, no fundo, seria o mesmo: neutralizar um conflito de classes. Em vez de ser de baixo contra o de cima, vira um grupo contra o outro, lado a lado. Chegamos ao terceiro e último pilar que essa análise traz. Agora o foco muda para a política externa, e mais especificamente para como os Estados Unidos se relacionam com o resto do continente americano. E para isso, a gente precisa falar da doutrina Monroe. É um pilar da política externa americana há muito, muito tempo. De forma bem simples, é aquela ideia de que as Américas são o quintal dos Estados Unidos, uma área de hegemonia onde outras potências não deveriam se meter. Então, a sacada da análise aqui não é dizer que a doutrina Monroe voltou. Na verdade, ela nunca foi embora. O que mudou, segundo o autor, foi a forma. Antes era exercida com uma certa retórica diplomática. Agora, a aplicação seria muito mais direta: sanções econômicas, pressão política, ameaças claras. A soberania dos outros países é colocada em segundo plano de uma forma bem mais aberta. Certo. Agora a gente vai para a parte final, que é onde a análise amarra todas essas pontas: o Destino Manifesto, o macartismo e a doutrina Monroe. E tudo isso é costurado a partir de uma perspectiva marxista sobre a crise do capitalismo. Então, a cadeia de eventos, segundo essa visão, seria mais ou menos assim. Primeiro, o capitalismo entra numa crise estrutural. Aí, grandes setores do capital, financeiro, energia, complexo militar e industrial, começam a pressionar o Estado por uma ação mais agressiva para garantir seus lucros. A função política de uma figura como Trump, então, seria justamente atender a essa demanda. E o resultado disso tudo? Políticas que aumentam ainda mais a concentração de renda e a precarização. Ou seja, ele não seria um bug no sistema, e sim uma função do sistema em crise. Isso ajuda a explicar o que parece uma grande contradição, né? Como é que um discurso que se diz antissistema anda de mãos dadas com políticas que, no fim das contas, beneficiam o topo do sistema? Bom, para essa linha de análise, isso não é uma contradição, é uma estratégia. O discurso mobiliza a base, enquanto as políticas, na prática, atendem aos interesses do grande capital. Essa citação do ensaio é perfeita para resumir o ponto central. A ideia aqui é que esse estilo político acaba revelando, de forma escancarada, algo que o discurso mais tradicional tenta esconder: o papel central do Estado como um gerente dos interesses do capital.
E a gente chega na conclusão da análise, que é um ponto bem forte. A tese é que talvez a gente esteja vendo uma nova fase do imperialismo. Uma fase que, por não conseguir mais construir consenso através da diplomacia e de acordos, passa a depender cada vez mais da coerção, da força bruta mesmo. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar para a gente pensar. Quando a máscara da diplomacia e da formalidade é removida, o que aparece por baixo? É uma reflexão que vai muito além de uma única figura política, né? Fica aí para a gente pensar.